Fala pessoal, hoje eu vou disponibilizar uma aula extra para vocês. Ela vai dar conta dos repertórios socioculturais de saúde que a gente ainda não tinha aprofundado, trabalhado, na verdade nem só de saúde, mas aqueles que eu dispus no eixo de saúde pública, dialogando aí com diversas áreas do conhecimento, como foi o caso do estigma social de Erving Goffman e por aí vai, certo, galerinha? Então, eu tanto vou revisar algumas dessas informações, quanto trarei informações novas para vocês, certo? E aí a gente vai iniciar a nossa aula rememorando, lembrando quais foram os conceitos, certo? Que apareceram da Constituição Federal, que são pertinentes para abordagens dentro da perspectiva da saúde pública, certo? Então, lembrem, gente, todo o tema de saúde pública, você tem como grandíssima carta na manga o artigo 196 da Constituição Federal. Esse artigo, ele vai trazer como grande frase, e que dá para você rememorar, inclusive, tanto nas propostas de intervenção, quanto na introdução da vida, que a saúde, ela é direito de todos e dever do Estado. Só nessa colocação você já consegue fazer aí inúmeros pontos dialogais para os mais variados temas de redação, tá certo? Aqui você vai ter também a perspectiva de que políticas sociais devem ser elaboradas. Então, daí você ter, por exemplo, a possibilidade de justificar uma proposta de intervenção com o artigo 196, certo? A finalidade é reduzir risco de doença, beleza? Garantir acesso universal e igualitário às ações e serviço, né, de saúde pública. Eu já vou puxar aqui como exemplo de temática para essa perspectiva a universalização do saneamento básico, certo? A importância da universalização do saneamento básico no Brasil, certo? Esse é um tema super importante, super relevante, que pode aparecer para você na sua prova. A gente deve aí ao longo do ano trabalhar ainda com essa proposta de redação, que é maravilhosa, super necessária, de verdade, tá certo? Então, já é um tema que dialoga diretamente com a perspectiva constitucional que nós estamos trabalhando aqui, tá certo? Veja, nós temos também a perspectiva de que são de relevância os serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, fiscalizar, controlar, executando suas funções relativamente a essa garantia que é direito do povo. Essas ações integram a rede que tem uma hierarquia específica, e aí são pontos importantes a gente parar para pensar em relação, por exemplo, a um tipo de atendimento que começa na perspectiva comunitária, nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, em relação ao pronto atendimento, a uma necessidade emergencial, as UPAs, as unidades de pronto atendimento, tá certo? Então, existe uma hierarquia no Sistema Único de Saúde, tá certo? Aqui, nós temos a última vez que o Enem cobrou uma proposta diretamente de saúde pública, que foi essa do estigma associado às doenças mentais, pessoal. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E aí, eu queria aproveitar essa proposta de redação especificamente para pontuar mais uma vez com vocês a perspectiva de que o Enem, ele traz constantemente propostas de redação que colocam o estudante em diálogo com a possibilidade de ter ali na frase temática mais de um eixo, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, a perspectiva do estigma trazendo uma discussão social, trazendo uma discussão que envolve, por exemplo, preconceitos. Então, eu me aproveito dessa referência aqui para trazer para vocês um repertório sociocultural super importante, certo? Que é o estigma social de Erving Goffman, galera. Pessoal, preste atenção. Vou fazer uma definição prática, vou fazer uma definição rápida de como esse estigma ele pode ser aplicado por você nos mais variados temas de redação. Estigma, para Erving Goffman, para o sociólogo canadense Erving Goffman, ele basicamente diz respeito às marcas que são sobrepostas a determinados grupos
que, por causa dessas marcas, sofrem processos de segregação por parte do corpo social. Então, o estigma, ele é basicamente essa marca sobreposta a grupos, levando-os a um processo de marginalização dentro das relações sociais, certo? Então, ele vai trazer essa perspectiva de pensar os mais variados processos, por exemplo, de preconceito, de exclusão. Então, esse é um repertório sociocultural muito útil e muito pertinente sempre que você for escrever uma redação que envolva exclusão, marginalização, preconceitos e processos de discriminação, certo? População em situação de rua, LGBTQ-fobia, machismo, gordofobia, tudo isso você pode trazer pela luz do estigma social do sociólogo Erving Goffman, tá certo? Então é um repertório aí super potente para as mais variadas discussões, belezinha? Outro conceito interessantíssimo e que dialoga, inclusive, com a perspectiva da temática da saúde masculina que a gente já discutiu, que eu já disponibilizei essa aula para vocês, é o conceito de poder simbólico de Pierre Bourdieu. Gente, esse conceito, ele é muito interessante, porque eu vou até para o quadro para explicar para vocês, eu vou fazer aqui a leitura breve de como está no módulo de vocês. E aí, veja só, o sociólogo francês Pierre Bourdieu é um dos principais referenciais quando se trata das relações de poder em sociedade. Uma das obras em que isso é mais evidente se chama O Poder Simbólico, na qual ele discute que, em sociedade, os mecanismos de poder se manifestam por meio de coerções, muitas vezes invisíveis, e legitimadas pelas instituições políticas, religiosas e educacionais, por exemplo. Na temática em foco, a estigmatização, isso aqui está se debruçando ainda sobre a última temática de saúde do Enem, o estigma associado à saúde mental, se converte em uma ferramenta de poder ao passo que segrega as pessoas com distúrbios mentais de espaços como os locais de trabalho. É válido mencionar ainda que Bourdieu abordou muitos outros conceitos e temáticas importantes em sua vasta bibliografia, de modo, que ele ainda aparecerá muito nas nossas aulas. Mas vamos para cá, pessoal. Pierre Bourdieu, ele vai ter, então, a obra O Poder Simbólico, ok? É uma obra na qual essa discussão, o poder simbólico, é uma obra a partir da qual nós vamos ter dimensão sobre os tentáculos, trocando em miúdos, certo? Isso aqui é para você entender, não para você citar com essa palavra, mas basicamente esse conceito do poder simbólico versa sobre os tentáculos invisíveis das instituições sociais. Esses tentáculos invisíveis das instituições sociais são aqueles que determinam, que versam, que nos dizem a maneira como nós vamos nos comportar, nos vestir, nos posicionar, nos colocar socialmente. São ferramentas e instrumentos de poder que, apesar de nós não enxergarmos, incidem constantemente sobre nós numa perspectiva de sociedade. As instituições que são responsáveis por nos colocar nessa perspectiva são, por exemplo, a escola, a igreja, a família, o Estado. E é muito interessante que você pare para pensar que é a partir desse poder simbólico que se estabelece e se concretiza uma outra perspectiva que pode ser abordada nos mais variados temas por nós, que é a perspectiva de violência simbólica. Uma vez que nós, enquanto indivíduos, estamos à mercê, estamos colocados em subjacência ao poder simbólico, somos obedientes ao poder simbólico, o nosso corpo ele é disciplinado a estruturações e comportamentos sociais específicos. Eu gosto muito de um insight que eu tive uma vez dando aula para pensar sobre como isso acontece. Porque, de maneira prática, quando eu vou fazer uma definição do poder simbólico e da violência simbólica em sociedade,
eu digo que são aquelas manifestações que, mesmo sem que possamos enxergar, nos colocam em posições até mesmo muitas vezes de vulnerabilidade específicas. E aqui eu estou falando especificamente da violência simbólica. Vou dar um exemplo claro de como isso pode acontecer. Me lembro demais, eu estava dando aula no nosso curso, ano retrasado. Era uma aula sobre desigualdades salariais entre homens e mulheres, um conceito, uma perspectiva, inclusive, na qual essa lógica da violência simbólica ela fica extremamente explícita, ela fica extremamente clara. E nessa perspectiva de pensar sobre desigualdades salariais, eu comecei a contar um pouco da minha história de vida, afinal de contas, eu saio um pouco da norma padrão, porque não é muito comum a gente observar no mercado de trabalho dos cursinhos uma presença muito explícita de mulheres. Ainda é um processo que engatinha, ainda é um processo que carece muito de representatividade. E aí eu era uma pirralha e já me dedicava muito ao meu trabalho, já tentava fazer sempre um trabalho fora da curva. E entrei numa escola para substituir um professor que, enfim, não conseguia administrar muito bem as turmas, então ele acabou saindo por abaixo-assinado e tal, uma questão complexa. E eu me senti muito desafiada quando eu fui para esse lugar, porque eu era uma menina de 21 anos, pegando uma turma de 70 alunos no ensino médio, o que é algo completamente impraticável, porque não é uma sala de cursinho, é uma escola ali, o ideal são 30 alunos por turma. E aí eu me lembro automaticamente do que eu fui pensando para me impor como professora. E aí eu taquei um salto alto, botei uma maquiagem mais séria, cheguei com uma camisa 3/4, assim, toda muito imponente, para me posicionar, para me colocar à frente daqueles alunos. Beleza, fiz um excelente trabalho, fiquei ali naquela escola por muitos anos, mas o fato é que no ano seguinte eu recebo uma ligação da direção da escola me convidando para a turma de pré, porque os alunos faziam questão que eu fosse para a turma de pré. E eu estava na casa da minha mãe, na época, no quintal, quando eu atendi essa ligação com ela, ela estava estendendo roupa e eu atendi essa ligação com ela, e eu comecei a chorar emocionada. Porque quando eu comecei a ser professora, eu nunca imaginei que eu conseguiria ocupar um cargo na turma de pré, porque na minha época não era comum ter professoras na minha área, que era história, né? Na época era história, não era redação em linguagens ainda. E eu chorava emocionada e fiquei muito feliz e fui e tal, beleza. Eis que anos depois eu estava lecionando sobre essa questão das desigualdades salariais entre homens e mulheres e me lembrei dessa história. E veja, quando você para pensar que eu, ao sair de casa, tenho uma preocupação de vestir uma indumentária específica para convencer por meio da imagem, quando eu choro emocionada por ocupar um lugar que em tese não seria meu, aquela emoção é, na verdade, uma violência simbólica. É uma demonstração da violência simbólica. Por quê? Porque diz respeito a um lugar de exclusão. Diz respeito a um lugar que eu não me achava no direito de ocupar. Então, a violência simbólica e o poder simbólico, eles são esses processos que se executam de uma forma que a gente às vezes nem vê. Chora de felicidade ou ri de alegria, sem saber que por trás daquele processo existe uma sistemática de opressão significativa e considerável. Ou seja, o que é a violência simbólica, então? É exatamente esse processo a partir do qual as pessoas, elas sofrem determinadas violências sem que precisem apanhar, sem que precisem de uma agressão física ou sem que precisem de um ato concreto para que isso aconteça. É a violência que está nas entrelinhas do cotidiano. É a violência que está nos espaços, nas lacunas do dia a dia e do sistema. Conceito importantíssimo para vocês usarem nos mais variados temas de redação. Belezinha? Trabalhei com vocês na aula que foi disponibilizada sobre saúde masculina. Espero que vocês tenham gostado. O conceito de câncer social de Drauzio Varela, conceito maravilhoso, né? Tá no módulo de vocês, inclusive. Para Drauzio, problemas de saúde pública negligenciados, tanto pelos governos quanto pela sociedade, transformam-se em cânceres sociais. Esses problemas se alastram e tomam proporções enormes, causando efeitos irreversíveis, assim como um câncer em metástase.
Então é uma metáfora muito boa para vocês trazerem temáticas de saúde que estejam vinculadas a uma perspectiva de alienação, por exemplo, tá certo? Outro conceito excepcional está presente na obra Estação Carandiru, escrita por Drauzio Varela, e é o conceito de miséria humana. Quando Drauzio Varela ele vai fazer o seu trabalho voluntário lá na Estação Carandiru, quando ele finalmente começa a trabalhar com os detentos e tudo mais, que ele lida com muitos casos de AIDS, que ele lida com muitos casos de ISTs, que ele lida com uma perspectiva de extremo esquecimento, de negligenciamento social, ele olha para aquele cenário e ele define aquele contexto como um verdadeiro quadro de miséria humana. Então, você pode, por exemplo, se apropriar desse discurso do Drauzio Varela, que é muito crítico, que é super profundo e que vai ser ótimo, por exemplo, para você elaborar os seus desenvolvimentos, e você pode, a partir dele, discutir sobre, por exemplo, o caos dos hospitais públicos, os problemas infraestruturais da saúde brasileira, certo? Você pode, inclusive, fazer uma relação de similaridade a esse conceito proposto pelo nosso médico Drauzio Varela, ok? Já trabalhei com vocês a canção O Pulso, de Titãs, composta especificamente por Arnaldo Antunes. Essa música é uma música muito potente para vocês citarem nas redações de vocês, porque ela traz uma enumeração de diversas doenças, inclusive doenças preveníveis por vacinação, certo? Então, você pode trazer a perspectiva tanto de uma citação direta, né? Citar as doenças e colocar que, semelhantemente ao cenário musical, apresenta-se a realidade brasileira, uma vez que existe uma queda na cobertura vacinal, beleza? Ou você pode simplesmente trazer uma citação narrada da canção, como a canção O Pulso, composta por Arnaldo Antunes, apresenta a enumeração de doenças preveníveis por vacinas, como tétano e rubéola, por exemplo. Ponto. Nesse sentido, cabe fazer uma relação entre o contexto da canção e o da realidade brasileira, uma vez que o país também encontra-se assolado por doenças devido à queda na cobertura vacinal. Ponto. Nesse sentido, traçar caminhos para combater tamanha mazela social é um gesto imprescindível e inadiável em prol da saúde e do bem-estar da coletividade brasileira. Então você tem aqui a possibilidade de citar essa canção dessa maneira, ou você pode trazer também o refrão da música, que é o pulso ainda pulsa. Veja que esse ainda, ele traz a perspectiva de que, em tese, esse pulso não deveria pulsar. E aí você pode fazer várias estratégias argumentativas, se utilizando desse processo especificamente, né, dizendo que, similarmente ao contexto da canção, o pulso da sociedade brasileira enfrenta dificuldades de continuar pulsando mediante o problema de saúde pública que o Enem te apresentar. Belezinha? Bom, um outro repertório sociocultural para as temáticas de saúde é a série Sob Pressão, certo? É uma série que vai trazer vários problemas de saúde pública, porque ela traz, basicamente, o registro do cotidiano de uma realidade hospitalar, certo? Então, se passa num hospital público periférico do Rio de Janeiro, trazendo tanto a perspectiva da vida dos profissionais envolvidos naquele processo, como também, né, a perspectiva de tentar sobreviver mediante as emergências do hospital, do caos tanto da saúde pública quanto da vida dos personagens. Apresenta os desafios que o sistema de saúde ele enfrenta no Brasil. Então a gente vai ter aqui um repertório super pertinente e super potente para muitos e muitos temas de saúde pública, galera. Nós já trabalhamos as nossas propostas de redação. Queria realmente trazer essa aula de fechamento mesmo para vocês. E aí, para complementar a perspectiva que a gente trabalhou lá da redação de saúde masculina,
eu vou deixar uma dica de repertório sociocultural e de série para vocês assistirem, né? De filme, na verdade, para vocês assistirem, que é O Silêncio dos Homens. E ele vai trazer exatamente a perspectiva de como o machismo, a misoginia, de como a perspectiva do estigma em relação ao homem falar sobre suas dores, sobre seus problemas, é realmente um severo calcanhar de Aquiles, não somente do ponto de vista da saúde pública, mas relativamente também às perspectivas socioemocionais dos indivíduos envolvidos nos processos sociais. Então, é um repertório superpotente, ele vai trazer ali uma abordagem em especificidade para aquele tema que a gente tem à disposição. E aí, quem não tiver escrito ainda essa redação, pode com toda certeza se amparar nesse repertório sociocultural para desempenhar maravilhosamente o seu discurso. Então, a gente vai ter aqui ele como iniciativa do Papo de Homem, vai trazer uma pesquisa com mais de 20 mil pessoas como base para a realização da produção. Então, ele tem super valor de escrita para desenvolvimento da redação, tá? E a gente vai ter a lógica, inclusive, de apresentar esse silêncio que é emocional, verbal, social, individual e que vai expor problemas para o âmbito da coletividade, tá certo? E aí a gente vai ter, inclusive, essa perspectiva de que é uma construção social que precisa passar por práticas educacionais desconstrutivas. Repito que é uma referência ótima para aquela nossa redação de o estigma associado à saúde masculina no Brasil. Meus amores, precisava fechar esses repertórios socioculturais com vocês. Tivemos discussões muito produtivas de saúde pública. Espero que vocês tenham gostado, certo? E aí, fechamos essa aula extra para vocês continuarem comigo nos conteúdos seguintes. Um cheiro e agora eu vou cuidar para gravar a aula da semana de vocês, tá bom?